Diz assim a palavra do Senhor, Mateus capítulo 26, a partir do 46. 26, 46. Levantai-vos, partanos, eis que chegando o que me traiu. E entrando ele ainda a falar, eis que chegando Judas, um dos 12, e ele, com ele, grande multidão com espadas, corretes, vinda da parte dos príncipes, dos sacerdotes e dos anciões do povo. E o traidor tinha lhes dado um sinal, dizendo que eu vi já esse prendei-o. E logo aproximando-se de Jesus, disse: Rabi, te salvo, Rabi, e o beijou. Só esses versículos. É uma história que os irmãos conhecem, só que tem algumas coisas interessantes nessa história que nos chama a atenção. Um personagem que nós que conhecemos a história, até quem não conhece, aprende já a não gostar da pessoa de Judas, porque na nossa mente Judas é uma pessoa ruim, que traiu por conta do que ele fez, de ter vendido a Jesus. Mas a gente não lembra na nossa mente, né, o que ele fez antes. Ele foi um discípulo, se ele aprendeu com Jesus, enfim. Não importa nada do que Judas fez anteriormente, apenas o seu erro. Apenas o que fica na nossa mente é que ele traiu a Jesus. Só que é interessante o que a minha esposa falava sobre quando Deus diz não para a pessoa, né? Quando ele chega e diz não roubo, não mato, enfim. Isso é interessante porque quando a gente vai ver a história, né, que ela estava falando lá de Adão e Eva, Deus disse para Adão, não coma do fruto, não de Deus. Aí quando a gente vai conhecer mais essas outras histórias, né, da Bíblia, Deus vai dizer também para outros personagens a mesma coisa. Não só um não só dois, mas tem várias histórias que falam sobre não. Outro exemplo é a mulher de Ló, quando Deus diz, não olhe para trás. A mesma coisa acontece com a viúva de Naim, quando Deus diz para ela, não chores porque o menino só dorme, não é assim a história? Ou seja, você vê uma sequência de não de Deus, como ela falava, sobre o quê? Sobre não roubar, sobre não adulterar. Por quê? O não de Deus não é para nos prejudicar, mas quando ele diz não é porque tem algo melhor além daquilo que eu estou vendo. Porque quando Deus disse lá para Adão, não coma, por quê? Se você comer do fruto, você vai perder a intimidade comigo, a aliança comigo. Você entende? Então, o não de Deus não é ruim, mas impede que eu, muitas das vezes, né, quando eu desobedeço, que as bênçãos de Deus se cheguem até mim. A história, voltando para a história de Judas, né, quando eu e você entendemos a história de Judas, eu e você não fazemos o que muitas das vezes as pessoas no mundo aí fora fazem. Que é o quê? Judas, ele tinha na mente dele, o problema de Judas é só um probleminha pequeno. Que é o quê? Ele, na mente dele, Jesus, ele era um guerreiro. Até hoje, muitos judeus esperam Jesus sendo um chefe político, sendo um chefe guerreiro, que ia ter um exército, que ia guerrear por eles para ser um rei terreno. Isso é a mente de Judas. Ou seja, o problema de Judas é o quê? Criou Jesus na cabeça dele que Jesus não era aquilo que Jesus veio fazer. Na cabeça de Judas, Jesus era realmente um rei que teria espada, teria escudo, iria guerrear pelo povo. Aí quando Judas vê Jesus pregando paz, amor,
cura, que o reino de Deus não era desse mundo, mas um mundo espiritual, Judas ele o quê? Se decepciona com Jesus. Ele diz, não é esse Jesus que eu quero não, Jesus que eu quero é o quê? É o que tenha espada e que tenha escudo. Só que aí tem um problema que é o quê? Como eu falava, é o mesmo Jesus que as pessoas hoje em dia pregam e ensinam. O meu Jesus diz o quê? Não roube, não mate, ame o seu irmão. Quando o seu irmão não for com a sua cara, ame ele mesmo assim. Se você vê ele precisando de ajuda, se você não gosta dele, ajude ele mesmo assim. Esse é o Jesus que a Bíblia ensina. Mas aí eu não gosto desse Jesus, o que é que eu faço? O meu Jesus ele é paz e amor. Eu posso fazer o que eu quiser de errado e Jesus ele vai me amar. Eu posso trair a minha esposa, mas Jesus ele vai continuar me amando. Eu vou para o céu do mesmo jeito. Eu posso fazer qualquer pecado que a Bíblia me ensina, você está porque todos sabem quais são os pecados que a gente não deve cometer. A Bíblia ensina, mas eu começo, eu pego, faço tudo que a Bíblia está dizendo que é errado, mas é o que eu digo, não. Mas Jesus, ele me ama. Eu crio na minha mente um Jesus como Judas, mas Jesus, ele é diferente. Então eu tenho que ver a qual Jesus eu estou seguindo. Se é o meu Jesus, o Jesus que eu criei como Judas, ou o Jesus que a Bíblia me ensina. Porque muitos pecam, a Bíblia vai nos ensinar que todos nós pecamos, mas tem pessoas que vivem na prática do pecado, independente de qual pecado que seja. Mas se eu vivo na prática do pecado e eu acho que isso é normal e Jesus ele aceita o meu pecado, e aí então eu estou criando um Jesus como Judas. Eu estou criando um Jesus que é fictício só na minha mente. Porque o meu Jesus, ele é amor, mas ele é fogo, ele repreende, ele corrige aquilo que ama. Então, que os irmãos fiquem com essa palavra, que o não de Deus não é por acaso, como já foi falado. O não de Deus é para que eu melhore e não perca as bênçãos dele.